Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Quero convidar o pastor Marcelo Melo, que vai nos trazer uma reflexão da palavra de Deus para a nossa noite. Nossa alegria. Irmãos, graça e paz. Amém? Quem está com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo esse tempo onde a igreja tem se preocupado em investir um tempo para a família. Nunca família é perder tempo, sempre é investimento. E hoje nós estamos aqui nesse Congresso da Família e Ibanes em família, cumprindo o propósito de Deus. Eu sempre gosto de dizer que Deus, Ele teve um propósito, Ele teve algo que Ele colocou no coração dele. Ele colocou esse desejo no Jardim do Éden, que era a família. Só que o homem, a mulher, por causa de querer algo mais, e sempre foi assim, tropeçou, mas sempre não saiu do coração de Deus esse propósito de continuar e de entender que a família é algo especial. Se a gente quer perceber se algo é especial para Deus, é a gente perceber o que o diabo investe nele. Se a família o diabo tem investido contra, é porque Deus tem um grande propósito. Então o diabo vai querer destruir. Você tem duas coisas na terra que o diabo tenta destruir e não vai conseguir, mas tenta trabalhar para destruir: a igreja e a família. Porque Deus ama a igreja, Deus ama a família. Eu até quero colocar uma terceira aqui: Israel. Você pode ligar a televisão todo dia e você vai ver lá a tentativa de destruir aquele país e não consegue. Então Israel, a igreja e a família. O inimigo tenta, mas glória a Deus que a igreja, a liderança de casais, os irmãos colocaram no coração em investir um tempo para a família. O tema que ficou para mim é um tema, que para mim agora ficou gostoso, mas bem apreensivo. É o relacionamento com a família do cônjuge. E aí eu comecei a mexer na internet para ver alguma coisa a respeito de a quantidade de pessoas que abrem mão do casamento pelos relacionamentos errados com a família. E aí eu encontrei alguma coisa, principalmente pela Veja, e a Veja traz ali um relato que os casamentos acabam diante ali dos advogados. Os advogados juntaram algum material e disseram que a maioria dos casais, as famílias que procuram advogado, e 42% delas terminam por causa de um relacionamento extraconjugal, por causa de uma traição. E em segundo lugar, 37% das famílias que se acabam, das famílias que entram no divórcio, é por causa da família do cônjuge. É aquela briga, aquela discussão, aquele desentendimento com a família do cônjuge. E eu comecei a mexer na Bíblia, procurar famílias que tiveram provas, tiveram a família do cônjuge perto e que possa nos ensinar alguma coisa nessa noite. E eu encontrei uma família, eu encontrei um texto, eu encontrei uma dinâmica para nós, para a gente aprender. Mas antes de eu começar aqui essa família, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu quero ler esse texto. Se vai falar de família, vai falar de família do cônjuge, a gente não poderia esquecer desse texto que vai falar sobre o cônjuge, vai falar do marido, da mulher e vai falar da família dele e o que nós devemos fazer de fato com tudo isso. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que te mostrarei.
e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Pode sentar os irmãos que ficaram de pé. A Bíblia vai dizer nesse texto que uma família que vai ser abençoada vai ser uma família que ela tem que sair do seu convívio, desse convívio de família, de pai, de mãe, dessa parentela. Vai dizer no final ali, ó, se tu uma bênção. E quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a caminhar por dois extremos da vida. E a gente vai falar assim: uai, se eu não posso mais continuar com a minha família, então eu vou estar cumprindo o mandamento de Deus, que é não honrar pai e mãe. Fica lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os dias e para que te vai bem na terra do Senhor teu Deus que te dá. Só que um outro texto em Mateus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 21: e outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. E replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Até o momento que eu quero entrar aqui no texto para a gente trabalhar para a nossa vida, o que nós podemos trazer como introdução para isso, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos cônjuges, para tudo que envolve família? Porque a família, o relacionamento com a família do cônjuge e tudo aquilo que vai ser falado aqui, eu preciso tomar para minha casa, eu preciso tomar para minha família, eu preciso levar para a minha vida, porque eu não posso deixar que a cada dia mais a minha família, o meu casamento continua da mesma forma, do mesmo jeito, e eu preciso aplicar. E quando a gente analisa todos esses três textos que eu disse aqui, Gênesis, Deuteronômio capítulo 5, 16 e Mateus capítulo 8, 21, nós percebemos que a família a cada dia mais, ela tem se perdido, ela tem se acabado. Os princípios da família cada dia mais e mais têm sido diluídos diante da sociedade que nós vivemos, que tudo pode, que tudo está tudo bem, que se está dando certo, está legal, não é o que é certo, mas o que está dando certo. E eu encontrei uma família que está no livro de Ruth, capítulo 1, que vai falar principalmente de duas mulheres. Pelo motivo que eu vou falar de duas mulheres, não quer dizer que você, homem, filho, não vai tomar isso para você, mas que a história vai dizer de duas mulheres, e principalmente quando se fala de sogra e de nora, o problema mais, a gente percebe que o problema é mais aguçado, a gente percebe que a família tropeça mais diante desse problema, quando se diz nora e sogra. E aqui eu quero trabalhar no capítulo 1, e eu queria que você já abrisse, sentado no seu lugar, Ruth capítulo 1, que nós vamos trabalhar sobre esse capítulo. A gente vai trabalhar alguma coisa aqui nessa noite, para que nós possamos aplicar na nossa vida. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, de Ruth, capítulo 1, abre aí, Ruth, capítulo 1, vamos ler esse texto, e daí para frente a gente vai estar aprendendo algo para nossas vidas. Diz assim: nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar a terra de Moabe, com a sua mulher e os seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e que era de um nome Orfa, e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, filhos casados. Assim a mulher desamparada de seus 2 filhos de seu marido. Então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta houve que o Senhor se lembrava do seu povo e lhe dando pão. Até aqui. Nós
conhecemos essa história, muitos de nós já ouvimos outras pregações a respeito de Ruth. E nós lembramos, e eu quero lembrar um pouco aqui, Ruth, Noemi, Elimeleque, os 2 filhos. É uma história bastante conhecida. Chega certo tempo na terra, houve fome. Elimeleque pega a sua família, pega os seus 2 filhos, pega a sua esposa e foge para uma outra terra que havia alimento. E quando chega ele lá, ele morre. De repente os seus 2 filhos casam, e de repente também os seus 2 filhos morrem, e fica desamparado 2 noras, e a sogra fica desamparada de homem. E se você não sabe, naquela época a mulher ela ficava desamparada mesmo. Diante de uma sociedade que nós vivemos hoje é fácil, uma mulher consegue emprego, mas naquela época a mulher não conseguia emprego fácil, havia um preconceito muito grande. A única solução que ela tinha era ficar dentro aonde estava ali as colheitas, e o que caía, o que sobrava, elas pegavam para elas. E de repente Noemi pega as suas 2 noras e fala com as suas 2 noras: vai embora, procura a casa dos seus pais, não vai adiantar vocês ficar comigo, porque o meu ventre não vai ter filho mais, eu não vou ter marido para dar filho para vocês casar. Então procura a casa dos seus pais, para que vocês possam viver feliz e o Senhor possa abençoar a vida de vocês. As 2 noras não querem ir embora, mas havia um costume naquela época que quando houvesse aquela situação, os pais pegavam de volta as filhas e ali se casavam. Mas uma delas voltou para casa, a outra ficou com Noemi. E aqui tem uma dádica muito gostosa para a gente aprender, que acontece na minha, na sua, na nossa vida, todo dia. E aqui eu queria aprender alguma coisa para nós, para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero aprender: Noemi era grata às noras por ter sido mulheres que honraram os seus filhos. A primeira coisa que eu vou aprender, que nós vamos aprender nessa noite, que Noemi, a sogra, era grata às filhas, e principalmente Ruth, pelo que as 2 foi com os seus filhos. Olha aqui o versículo 8. E disse-lhe Noemi: ide, volta cada uma à casa dos seus pais, o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os que morreram comigo. A primeira coisa que nós podemos aprender, e precisamos aprender e entender nesse congresso de família, que nós precisamos a cada dia mais respeitar a família do cônjuge, a família, e principalmente aqui nós vamos trabalhar a ideia de sogra e de nora. A gente precisa ver essa ideia. Noemi era grata às 2 filhas, porque as 2 filhas honraram os 2 filhos. Os maiores problemas que acontecem na vida de um casal é quando, presta atenção, é quando uma mãe percebe que a esposa do filho não honra o filho, ou vice-versa. Quantas das vezes a gente percebe diante de uma conversa com alguém, a esposa humilhando o marido, ou o marido humilhando a esposa, e ali a família ali vê aquela situação e começa a perceber e fechar o coração para aquele momento ali. Mas Noemi era grata, ela percebia que as mulheres, as noras, honravam os filhos. Noemi percebia que as 2 noras sempre estavam honrando os filhos. Os maiores problemas iniciam quando uma família não vê o respeito do cônjuge. Noemi demonstra gratidão às noras. Quantos casamentos passam por grandes problemas porque uma mãe vê o filho ou a filha sendo maltratada? Muitos problemas começam quando se demonstra com o relacionamento de cônjuge. É quando a mãe, o pai, o irmão percebe que a irmã está sendo maltratada pelo seu marido, ou que a esposa está sendo maltratada. E principalmente quando diz o âmbito de sogra, percebe que o filho, porque a mãe, ela tem uma coisinha muito graciosa com o homem, com o filho homem, que a gente vai perceber aqui, vai aprender aqui hoje aqui, que a gente precisa ter esse controle. A primeira coisa que nós aprendemos, que Noemi nessa história era grata. Ela é grata porque ela via que as 2 noras
ela fazia que o filho dela, os 2 filhos dela, fosse bem tratado, bem cuidado. E a gente, quando vai perceber em relação de casamento, de família, quando a gente vai aconselhar, sempre você vai perceber isso, que os maiores problemas que acontecem no relacionamento com família do cônjuge é quando a família do cônjuge percebe que o filho ou a filha está sendo maltratado. E aqui eu queria te colocar no seu coração: se tem uma coisa que a gente precisa aprender, nunca é desrespeitar, mas principalmente perto de alguém. A coisa mais feia do mundo é quando a gente percebe que o marido está falando uma palavra bem que machuca a esposa perto da gente, ou vice-versa. Agora, quando diz a mãe perceber essa situação, a mãe percebendo que a filha ou o filho está sendo maltratado pelo outro, a primeira reação dela não vai ser legal. E aí começam os grandes problemas dentro de um relacionamento familiar, quando diz respeito ao relacionamento família do cônjuge. É quando começa aí, quando não há respeito do cônjuge para com o outro, quando o marido não respeita a esposa não respeita o marido, e aí a família compra dor. Porque eu não quero ver a minha filha sendo maltratada por nenhum homem, lógico. Em primeiro lugar, Noemi é grata. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de sogra, e aqui tem um monte de nora. A primeira coisa que as noras precisam saber: honra, senhor, ajuda, trabalha. Se tem uma coisa que o pastor Vinícius fala muito em casamento, é andar junto. Às vezes o homem é 100 por hora e a mulher 50, dá uma reduzida aí, começa a andar 70 e aperta a mulher para ela andar em 70 também. Nunca demonstra, nunca passa essa ideia. Porque um dos primeiros princípios que começa um problema dentro da família, quando diz a respeito de problemas de relacionamento com a família do cônjuge, é quando a família do cônjuge percebe que a pessoa que ele ama, que morou com ele muitos anos, está sendo maltratado. Nenhuma mãe, que por mais que seja coruja ou não ser coruja, não quer ver o filho nem a filha sendo maltratado. E se você não quer ter problema com a sua sogra, se você não quer ter problema com o seu sogro, se você não quer ter problema com ninguém, comece a honrar, comece a abençoar, comece a mostrar um carinho. É lógico que a gente precisa parar muitas das vezes para a gente dar umas manutenções no nosso casamento. E a igreja tem um nome muito interessante, que é a oficina do casamento. É para a gente dar essas manutenção. E quando a gente chegar lá na nossa casa, no nosso quarto, a gente começar a mexer naquilo que precisa ser mexido. Mas muitas das vezes a gente percebe isso, que esses problemas começam a ser expostos para a família, demonstrado para a família. E aí a família compra a dor e começa o problema. Então, em primeiro lugar, Noemi era grata, porque as noras honravam os seus filhos. Em segundo lugar, Noemi não tinha sentimento de dono. Mais uma vez aqui para a sogra, Noemi não tinha sentimento de dono dos filhos. Olha que interessante, Ruth capítulo 1 versículo 9: o Senhor vos dê que seja feliz cada uma em casa do seu marido. E beijou, elas porém choraram em alta voz. Quantas mães atrapalham os filhos por não entender que elas não são dono deles? Quando elas perceberam que poderia passar fome 3 mulheres, a primeira coisa que Noemi fez foi assim: olha, deixa eu te falar um negócio para você, eu não sou donas de vocês. É muito gostoso vocês duas ficar comigo, que vocês podem até me ajudar a gente começar a ir fazer algum serviço aqui em casa, e a gente começar a juntar dinheiro e cuidar da nossa vida, nós 3. Mas eu não sou dona de vocês. Volta para a casa do pai, volta para a casa dos pais de vocês, na cidade de vocês, nos deuses de vocês. Seja livre, eu não sou dona de vocês. Muitos casamentos, em segundo lugar, começam a ter problemas de relacionamento de família, quando a mãe, quando o pai entende que eles continuam sendo dono dos filhos e começa a entrar no casamento. Quantas mulheres que têm sofrido, principalmente aí, e eu acho que o negócio deu mais certo, foi para as mulheres mesmo. Quantas mulheres que têm sofrido porque
Ela não manda dentro de casa, ela não tem opinião dentro de casa, porque a mãe continua tendo um sentimento de dor na vida do filho. E aí começam as brigas. Porque a mulher o bicho mais complicado, diz Cláudio Duarte. Porque ela não aceita. Certa feita um casamento acabou, e aí conversando com o casal, e ali perto de acabar mesmo, a mulher falou assim: eu não consigo, porque eu não mando dentro de casa, eu não faço nada dentro de casa, tudo é a mãe dele. Ela manda, até o dia a dança do casamento é ela que manda. A segunda coisa que eu aprendo, que Noemi nos ensina, que a mãe, a sogra, não pode ser dona dos filhos. É por isso que o texto começa aqui em Gênesis capítulo 12. Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Seus pais não são donos mais de vocês. Vocês casaram, passaram no cartório. A primeira coisa que vocês fizeram para morar junto, ou deveria ter feito, ou não foi instruído para ter feito, mas a primeira coisa é ir no cartório, passar essa mulher para o seu nome, ou colocar embutido num papel só, que os dois é um dono do outro, os dois caminham junto, os dois respeitam um ao outro. Mas um segundo problema que acontece no meio das casas, das famílias, é quando a mulher, mãe do filho principalmente, entende que ela é dona do filho. E aí entram alguns problemas. Um filho de 40 anos, quem cuida da vida financeira dele é a mãe. A criação dos filhos de um homem de 40 anos, quem cuida é a mãe. A casa que ele vai comprar, quem escolhe é a mãe. O jeito de comprar, fazer a feira, fazer a compra, é a mãe. Porque a mãe acha, e esse sentimento de mãe, ele tem que ser gostoso, é quando o filho está solteiro. Esse sentimento de dono, o pai tem que ter, é quando o filho está solteiro. Se você não for um melhor pai, uma melhor mãe quando ele foi solteiro, aí está complicado mesmo. Mas se você foi um melhor pai, uma melhor mãe, o seu filho vai conseguir lidar com as lutas do dia a dia. E se você chegou até aqui em tempos piores do que esse, sem ajuda de ninguém, quanto mais seu filho, que hoje é estudado, está num tempo melhor do que o seu tempo, do que o meu tempo, ele vai conseguir sobressair com as dificuldades. Mas eu não posso continuar sendo dono do meu filho ou da minha filha. Eu não posso continuar sendo o dono da cor, do jeito do cabelo, a comida que o filhinho come. E isso começa a trazer problema dentro de um relacionamento. E aí começa aqui as brigas da família, do cônjuge. Porque a mãe continua sendo aquela mãe que acha que o filho não está comendo bem, que a roupa do filho não está passada do mesmo jeito que ela passava, que a única mulher que sabe fazer tudo direitinho é ela, nenhuma outra mulher sabe fazer. Eu digo, aproveita, os últimos versículos que vai dizer isso, aproveita o tempo que você tem com seus filhos, aproveita o tempo que você pode fazer para ele. Aproveita, porque o dia que ele passar o nome daquela mulher ou daquele homem para o papel só, quem tem que se virar as coisas são os dois. Eu vou te contar um negócio para você. Eu louvo a Deus. A mãe não fica nem sabendo de problemas conjugais meu. Eu não deixo, eu não levo, eu tenho impedido todo o tempo, não deixo. Nem abrir um pouquinho, porque nós casamos, nós vamos amadurecer na luta, no dia a dia, na correria, e eu não posso deixar que a minha família comece a continuar sendo dono da minha vida, da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, da maneira que eu crio os meus filhos.
Deixa eu te contar um negócio. Aqui abre um parênteses aqui. Nossos pais são melhores e muito melhores que nós. A minha mãe sabe criar os meus filhos melhores do que eu, porque ela conhece todo jeito de criar filho. Mas o tempo dela já passou. Agora ela tem um segundo estágio, ser vó. E boa vó. A segunda coisa, Noemi não tinha sentimento de dono. E se tem uma coisa que a gente tem percebido, um monte de filhos castrados dentro do casamento, que não rompe nada, não faz nada, a mãe não deixa fazer nada, o pai não deixa fazer nada porque ele é castrado, ele é impedido de tomar decisões sozinhos, porque a mãe ainda tem esse sentimento de dono. Não seja dono dos seus filhos. Aqui entra um detalhe muito importante. Quando a sogra entende que os filhos precisam fazer a sua vontade, começam os grandes problemas. O tempo de criar os filhos já passou, eu disse. Muitos problemas começam dentro de um casamento, é quando os pais ainda continuam sendo donos dos filhos. Uma outra coisa, não passe a responsabilidade sua do casamento para os seus pais. Em primeiro lugar, diante desse segundo tópico, eu não posso deixar que eu, como pai, como mãe, comece a ser dono dos nossos filhos, atrapalhando o casamento deles. Mas eu, como cônjuge, eu, como marido, como esposa, eu preciso entender que eu preciso tomar as minhas responsabilidades. Olha aqui o texto, eu vou ler de novo. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa dos teus pais. Começa tudo novo. Aqui nessa época não tinha informação, mandar WhatsApp, mãe, quantas gotas de remédio que dá? Mãe, como é que eu faço aqui o arroz? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. O ir para outra terra, o ir para outra cidade, era um rompimento mesmo. Era cortar um umbigo, o cordão umbilical. Era dizer assim, o homem, principalmente, tem que ter agora as suas responsabilidades tomadas. Dentro desse segundo, eu preciso tomar as minhas responsabilidades. É dizer uma coisa, mãe, deixa eu te falar, muito bom o seu conselho. Eu vou pegar parte desse conselho que é bom demais, só conhece demais. Pai, eu conheço muito o seu conselho, você é um cara, espetacular, você é um empresário, você é um homem de Deus. Mas agora eu vou chegar em casa, vou sentar com o esposo, vou sentar com a esposa, e a gente vai tomar nossa decisão. Porque nós não podemos deixar, nem nós como pai, e nem nós como casais, não podemos deixar que há interferência de dono na vida de filhos. Em terceiro lugar, que eu aprendo com ela, Noemi demonstra que sempre foi uma mulher de bons conselhos. Olha o versículo 1, capítulo 1, versículo 11 e 17. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre, para que vos seja por marido? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filho, esperarei até que viesse a ser grande. Versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Em terceiro lugar, eu aprendo que Noemi deu um bom conselho. E se ela deu um bom conselho aqui, aí o meu entendimento é que ela sempre foi uma mulher que foi dar bom conselho para essas noras dela. Um bom conselho.
Eu disse que eu não levo problema, eu não levo e não deixo a minha levar problema para os nossos pais. Mas deixa eu te contar um negócio aqui interessante. Nossos pais conseguem dar bons conselhos para nós. Eles viveram mais do que a gente, caminharam mais do que a gente. Só que os pais precisam entender que tem que ser bons conselheiros. Quantos casamentos acabam porque quando o filho chega lá e fala: mãe, a mulher brigou comigo. Às vezes o cara está até errado, né? Mãe, eu fiquei só até 11 horas da noite, saí 7 horas da manhã de casa, fui pro futebol, fiquei na sauna à tarde, só a tarde toda, e de repente passei na casa de um amigo meu, e ficou tarde, cheguei 11 horas, a mulher ficou furiosa comigo, e ela mandou eu embora de casa. A primeira coisa que a mãe faz o quê? Com o bom conselho que ela é, boa aconselhadora: fica aqui, meu filho. O que essa mulher está pensando que ela é? Não pode ficar, você vai dormir aqui. E se você, vão lá buscar, marido, vem cá, vão lá buscar as coisas desse filho nosso. O que essa mulher está pensando que é? Normalmente o conselho da mãe é esse. Terceiro lugar, faça como Noemi, dá bom conselho. Meu filho, você errou, não errou? Errou. Volta para lá, pede perdão, fala com ela que isso não vai acontecer mais. Mãe, mas eu queria dormir aqui hoje. Não. Porque os problemas do cônjuge, com a família do cônjuge, começa quando, principalmente a mãe, começa a dar maus conselhos. Quando começa a sair maus conselhos. E esses conselhos sempre são esses. O que essa mulher pensa que é? Essa mulher não arruma sua roupa do jeito que eu arrumava. A comida que você gosta é só eu. Maus conselhos. Volta para lá, senhor. Pede perdão. Você errou. Minha filha, você não fez aquilo que deveria ter feito. Meu filho, você não fez aquilo que deveria ser feito como um homem de verdade. Em terceiro lugar, senhor, eu preciso aprender que, como Noemi demonstrou como uma boa aconselhadora, seja você uma boa aconselhadora como sogra, como sogro. O bom conselho dói. O bom conselho é ruim mesmo no sentido de amargo. Mas se eu quero ver uma vida do meu filho de responsabilidade, um homem maduro, uma mulher madura, é quando eu dou bom conselho para ele. Você sabe por que os casamentos têm acabado? 42% dos casamentos têm acabado? Porque a forma mais rápida de resolver o casamento é voltar para a casa do pai. Porque a casa do pai está aberta para o filho. Ele nunca quer resolver o problema. Ele, quando quer resolver o problema, resolver o problema que é mais fácil. E sempre resolver o problema mais fácil é voltar para a casa dos pais. É ter uma vida de solteirão. É ter uma vida de solteirona. Mas quando uma mãe ela tem bom conselho, meu filho, você não poderia ter feito isso. Por mais que naquele momento ele está certo. O meu papel como pai, como mãe, é falar com ele para ele voltar. O papel de pai e de mãe é fazer que ele volte, para que essa mulher chamada sogra e essa mulher chamada nora não comece a se desentender todo momento, ter problemas. Terceiro lugar, começa a dar bom conselho. Começa a administrar isso, mostrar para ele, para ela. Começa a fazer que o seu cônjuge entenda isso, que a melhor saída é um bom conselho, e que a sua mãe, que o seu pai tenha um bom conselho para você. Em quarto lugar e penúltimo, Noemi se preocupa mais com as noras que a própria sobrevivência. Olha que versículo 12 e 15. Tornei filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais. Essa sogra parece ser a melhor sogra do planeta Terra, porque ela não preocupa com ela preocupa com as suas noras. Quem dera se a gente tivesse uma sogra que preocupasse mais com as noras e
com as noras, com o genro, do que com o próprio ela. 3 mulheres que poderiam passar fome. A primeira coisa que ela fala é assim: vai embora para a casa dos seus pais. A primeira coisa que vem na cabeça dela é preocupar com as meninas, mulheres novas ainda. Em quarto lugar, preocupa. Você, como sogra, como sogro, preocupa mais com ele do que com a sua própria sobrevivência. E aí eu fui mexer em algo, em alguma coisa. Primeira coisa, eu ouvi numa palavra, eu ouvi e peguei e fui fuçar. Olha que interessante. Eu acho que é boa, mas não é, eu acho que é nova, mas não é boa para você, nem para mim. Eu abri no site do Código Civil e observei isso aqui. Com o fim do casamento ou a união estável, extingue o vínculo, e com isso o parentesco se acaba naquele momento, exceto em relação ao sogro ou sogra, genro ou nora, em conformidade com o artigo 1595, parágrafo 2º do Código Civil. Assim, apenas o vínculo entre cunhados se desfaz. Deixa eu resumir um negócio para você. Quando um casal separa, dentro do Código Civil brasileiro, não existe ex-sogra, ex-sogro, ex-nora, ex-genro. Continua a mesma coisa aí, continua, lá no site lá eu peguei. Alguns doutrinadores justificam que a referida permaneça pelo grau de parentesco, com a finalidade de se justificar a questão sociais, morais, éticas, para bem ser assessorada, e principalmente no âmbito de herança. E essa relação é insolúvel. Frisa-se que a sogra ou sogro concorre com o cônjuge no direito de tudo diante do Código Civil 1790 e 1829. Ou seja, não existe ex-sogra. É boa, é nova, mas não é boa. Meu irmão, ou a gente continua aquela palavra que está escrito na Bíblia lá, tenha paz com todos, ou o negócio vai ficar difícil para nós. Porque dentro da Bíblia, dentro do nosso Código Civil diz que não adianta nada. E se uma sogra um dia estiver passando por dificuldade ou ouvindo isso, ela pode ainda pedir pensão para o ex-genro. Então a palavra, sabe qual que é? Viva feliz para sempre com a sua sogra. Não tem jeito, não tem escapatória. Se a minha sogra pedir indenização, se um dia eu largasse a Esther e ela pedisse pensão, eu teria que dar para ela pensão. E eu teria que dar pensão para ela, não é só assim 2 meses, até que a morte separe, ou ela ou eu. Quarto lugar, Noemi se preocupou mais com as noras do que a sua própria sobrevivência. Você, como mulher de Deus, homem de Deus, preocupa. Em quinto e último lugar, Noemi tem uma relação saudável com Ruth. Versículo 2 do capítulo 2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espiga e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. 2 situações aqui eu vejo para me começar a fechar aqui a mensagem. Primeira coisa, diante desse quinto tópico, Noemi tinha uma relação saudável com Ruth. Primeira coisa, quantos casamentos acabam por causa dos pais não levar no coração dos filhos uma responsabilidade
de ser grandes maridos e grandes esposas. Olha o que essa menina faz. Quando ela percebe que Noemi está velha, não consegue mais, ela sai para trabalhar e fala com Noemi: Noemi, só fica em casa que eu vou trabalhar para trazer sustento para a senhora. No mínimo, eu posso entender nesse texto, sem trazer nenhum problema para esse texto, que essa menina foi bem discipulada em casa, em demonstrar ser uma boa filha, em uma mãe ensinar ela que ela precisava ter esses bons costumes. Você quer ser nesse quinto tópico aqui, Noemi tinha uma boa relação com Ruth? Muitos casamentos acabam, sabe por quê? Porque muitas meninas e muitos rapazes não estão preparados para o casamento. Quantas mulheres não sabem fazer? Nada, nada, nada e nada. E a culpa não é da sogra aqui mais. Porque a sogra quer ajudar, né? Quando atrapalha. Mas muitas das vezes a culpa já é aqui do pai de cá, da mãe de cá, que não ensina o filho a despertar. O filho chega em casa e fala assim: pai, eu vou casar, mãe, eu vou casar. É como se fosse brincar de boneca. Sair de casa e eu vou brincar de boneca, a hora que eu enjoar eu volto para casa. É como se namorar. Eu vou na casa dela, o dia que eu brinco com ela, eu volto para casa e fico tranquilo. Porque nós, como os pais, nós não temos preparado moças e rapazes para viver um casamento saudável, para viver uma relação com a família do outro saudável. Ruth demonstra isso. Quando ela percebe que a mulher já está velha, não consegue mais fazer nada, ela fala assim com senhora, fica aí que eu vou trabalhar, eu vou cuidar da senhora. E para finalizar, dentro desse último tópico, quantas esposas não sabem lidar com o problema da família do cônjuge? Explico. Se tem uma coisa que traga o problema dentro do casamento, é quando há problema de enfermidade na família do outro. Que o marido tem que ficar, o filho tem que socorrer a mãe, tem que correr para cá, tem que correr para lá, e de repente a mulher que não consegue entender, que eu acho que precisa haver um equilíbrio, e começa a trazer problema dentro do casamento. Quantas das vezes o marido não entende que a mulher, como filha, porque o texto que nós lemos aqui no início precisa honrar pai e mãe, mas também lemos aqui que a gente tem que sair da casa do pai e da mãe, que a gente tem que ter um equilíbrio. Quantos maridos não entendem que a esposa tem que ir lá ajudar dentro da casa da mãe e do pai? Em quinto lugar, nós aprendemos que Noemi tinha uma boa relação com Ruth. Em quinto lugar, eu queria deixar essa mensagem para você. Ensina. Você não quer que seu filho tenha um casamento ruim? Ensina ele. Seja um bom pai. Seja um bom marido, para que... Eu tenho um casal na igreja, para me finalizar, que a filha, ela faz o que a mãe faz com o pai. Cara, você tem que ver a filha, que carinho que ela tem com o pai dela. É igual a mãe, assim, é o retrato da mãe, o jeito que a mãe trata o marido, a filha trata o pai, assim, a pão de ló, como diz o outro. Um cuidado, um carinho, um respeito. Porque a filha está vendo aquilo que a mãe está fazendo com o pai. E ela vai ser uma boa esposa, porque ela já está acostumada a ver aquele tratamento. Você não quer ter problema com os seus filhos? Ou você não quer ter os seus filhos ter problema com a família do cônjuge? Ensina eles. Coloque esses filhos seus para frente.
coloca eles fazer as coisas, mostra para eles que o caminho é mostrar um bom casamento, um bom relacionamento, que não adianta eles ficar só aqui na barra da calça toda a vida toda, dependendo da mãe, dependendo do pai para fazer tudo, na escolha do carro, na escolha da casa, na escolha da mulher, na escolha de tudo, que tudo que vai comprar precisa da mãe aprovar ou do pai aprovar, mas que há uma unidade dentro da casa para que um casamento seja saudável. E eu queria, só para a gente finalizar, que agora eu quero terminar, ler 3 textos que eu acho que é muito importante para nós. Jó, capítulo 14, diz assim, ó. Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como flor e murcha, foge como sombra e não permanece. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo abrevia, o que resta é que não só os cansados sejam como os que não fossem. Mas eu queria só ficar aqui. Isso, porém, vos digo que o tempo se abrevia. Apocalipse capítulo 1, 3. Bem-aventurado aqueles que lê essa palavra, ouve essa palavra da profecia e guarda, pois o tempo está próximo. E Salmo 90 diz assim, ó: pois todos os nossos dias passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. 3 textos que vai dizer que o tempo é pouco, é breve, é rápido. E eu queria finalizar aqui. O tempo é curto, o tempo é breve, a vinda de Cristo. Nós passamos rápido sobre essa terra. Nós vivemos pouco tempo nessa terra. E eu queria deixar se você ficar com esse último conselho aqui, tá bom demais para mim. Tenta viver uma família melhor. Ocupa esse pouco tempo que você tem nessa terra para trazer seu cônjuge feliz. Faça ele feliz, senhor. Quantos homens sofrem porque a mulher não gosta da mãe, ou a mulher sofre porque o marido tem aquele problema com os parentes dele. O tempo é curto, é rápido, Jesus está voltando, e às vezes a gente perde esse pouco tempo com coisas que tão fútil, tão pequena, tão... Aproveite esse pouco tempo na sua vida para ser feliz, senhor. Aproveite esse pouco tempo para viver com o seu casamento, um casamento melhor. Não esse casamento da margarina, né, daquela propaganda da margarina, mas um casamento melhor, com luta, com dificuldade, com um relacionamento que tem hora que tem que parar para fazer uma manutenção. Mas use esse pouco tempo, esse breve tempo, esse tempo que está passando, para ser feliz. Ser feliz. Essa é a última palavra que eu queria trazer para você. Procura ser feliz, mas para você ser feliz, não procura você ser feliz. Para você ser feliz, você tem que querer fazer o outro feliz. Porque quando eu entro no relacionamento querendo eu ser feliz, eu sou egoísta e eu não vou fazer o outro feliz. Mas quando você entrar no casamento, ou se você já está no casamento, no relacionamento, faça o outro feliz. E isso vai ser recíproco, que vai ser a felicidade da sua vida. E eu tenho certeza que nós vamos ter isso aqui, um relacionamento com a família do cônjuge, 10 na nossa vida, e vamos ser felizes. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Vamos, depois o pastor vai estar orando, mas dobra sua cabeça aí. Vamos estar fazendo uma oração. Meu Deus, hoje nós falamos, ó Deus, sobre relacionamento com a família do cônjuge. Quantas famílias, ó Deus, têm se diluído, acabado, zerado todas as suas forças, ó Pai, por causa de um relacionamento ruim com a família do cônjuge. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que nós precisamos ter algumas qualidades para a gente viver em paz com a família do cônjuge, Deus. Nos ensina,
Meu Deus, se tem algum casamento que está passando por essa luta, por essa dificuldade, ó Pai, que o Senhor possa entrar, ó Pai, com a providência e mostrar, ó meu Deus, os caminhos que possa, ó Pai, fazer esse casamento, essa família, ó Pai, ser uma família melhor, ser um casamento melhor, ó Deus, não um casamento complicado, meu Deus. Pai, nós sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor ama, o diabo tenta destruir, e a família é uma delas, ó Pai. Nós, ó Pai, rogamos as Tuas mãos, a Tua proteção, ó Pai, para que o inimigo não venha ter poder, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, e que nós possamos viver em paz com todos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nem todo mundo teve o privilégio de ser Adão e Eva, né? Feliz foi Adão e Eva, que não tiveram sogros nem cunhados, não é? Só tinha os dois. E mesmo assim o trem ainda deu errado ainda, né? Queridos, não tem como a gente fugir disso. Não tem como nós fugirmos do relacionamento com a família do cônjuge. Quando a gente casa, vem o pacote todo. Agora eu posso, como sogro, como sogra, como genro, como nora, eu posso fazer esse relacionamento ser melhor. Eu posso agir, principalmente nós que conhecemos o Senhor, eu posso agir diferente. Eu preciso entender que o meu filho casou e que o casamento dele não foi comigo, foi com uma outra mulher, foi com uma mulher lá, não foi comigo. Essa mulher não foi criada comigo, essa mulher foi criada com outra família, e eles precisam de espaço para se ajustar. Isso é muito importante. Mães atrapalham casamentos de filhos quando não desconfiam da posição que precisam tomar. Filhos atrapalham seus próprios casamentos quando não desconectam de seus pais. E a Bíblia diz que o homem deixará, ou verbo, ação, não é perfeita. Sua mãe não é uma diva. Na maioria das vezes, sua mãe talvez está até errada, e você quer fazer a sua mulher ficar de errada, e apoiar sua mãe, porque tem que apoiar sua mãe irrestritamente. Você não tem base bíblica nenhuma para isso. Fica com a sua mãe, não casa não. Porque se casar, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, para aí os dois serem uma só carne. Então cabe a mim, como filho, falar com a minha mãe: mãe, para aí, gosto tanto da senhora, mas agora eu casei, eu não casei com você, então não espere que a minha esposa seja você para mim. Para aí, vamos viver em paz. Amém, queridos? Amém, amados? Amém, amados? Queridos, nós vamos finalizar aqui. Hoje é aniversário do Flávio, na verdade da Carol e o Flávio. Queria que eles viessem aqui bem rápido para a gente concluir aqui, finalizando. O Daniel também, é o Paulo, né? Já pode ir se aproximando para cá. Vem também, família, come on, please. Fica aqui na frente para sair na filmagem. Fica aqui, ó, na frente da família. A véia teve 4, depois mais 4, depois teve 3. Não sei se é a véia porreta ou se é o velho que era casca grossa. Está vivo ainda. E diz que ainda faz mais, o velho é terrível. Vamos cantar parabéns para eles de pé, queridos? Parece que tem mais alguém. Ah, parece que, cadê? Acho que a Jaqueline também saiu. Vamos cantar. Tem mais alguém fazendo aniversário? No 3, 1, 2, 3.
Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Carol e o bebê, os dois. Pai, nós abençoamos a vida da Carol, do seu bebê, pedimos que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a vida dela, bem como de seu marido, de seu casamento, sobre a sua casa. Venha repousar a tua bênção, a prosperidade do Senhor. Nós oramos e em Cristo os abençoamos. Amém e amém. Deus abençoe. Sente um pouquinho, o Paulão vai estar dando os avisos aqui finais, também acho que fazendo um... Ah, tá. Pode, você fala, eu falo. Pode você falar. Graças e paz, igreja. Todo mundo pegou o papelzinho com o número? Tem alguém que não pegou? Então, o evento a gente se propôs, na verdade, em abençoar, e eu fui abençoado, creio que todos nós fomos. Eu gostaria também de agradecer a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que tudo pudesse acontecer, e que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que de alguma forma puderam contribuir para que acontecesse. Amém? Nós vamos fazer um sorteio, é um brinde e uma cortesia. Amém? Nós vamos sortear primeiro o brinde. Todo mundo com papelzinho? Amém? Pode soltar aí, Lucas. Tem esse número aí? Glória a Deus. Cadê o pessoal para registrar o momento aqui? Amém. Irmãos, a cortesia, vou até deixar bem claro, porque senão vai lotar o pastelito lá, né? O propósito é a família. Então,